volta e convidei um amigo de longa data, o Ricardo Monteiro. Muito obrigado por teres aceito o meu convite. Obrigado eu. Por acaso lembras-te de quando nos conhecemos? É que eu, vou ser sincero, eu não tenho ideia nenhuma. Ora bem, eu sei que nos conhecemos, que foi naquela altura, penso que corria a época 2004-2005, pelo menos foi o ano em que eu fui para o Sim. Benfica. O momento exato não sei, mas deve ter sido em alguma prova, em algum campeonato que nós fomos, que acho que foi a partir daí que Tu nos foste conhecemos. ao Campeonato Nacional de Júnior nesse ano, que foi na Póvoa do Barcelona. Foi. Estive É lá. que eu também estive lá, mas não me lembro nada de ti. Só me lembro depois na taça. Sim, depois na Frauenfeld. taça. Yeah, exato. E nem sequer me lembro se foste àquele estágio no Algarve. Fui. Estive Pois, lá. vê-te bem, não me lembro. Yeah, Eu só me estive lá. lembro de uma situação, para além de alguns vídeos que eu tenho da malta do Rodolfo a gozar com o dirigente que dizia assim, está tudo bem, e fazia sempre o toquezinho. Para além dessas memórias, tenho uma memória que fomos passear todos e depois um carro parou para nos pedir dinheiro. Deem lá dinheiro, mas num tom muito agressivo. Mas isto foi onde? Lá na quarteira, nesse estágio. Eu lembro que na quarteira andei perdido. Eu sou um bocado desorientado, acho que Sim. isso já sou. Andei perdido com o pai de um atleta que fazia fundo. Epá, nós estávamos todos e eu estava a boleia com ele. A maior memória que eu tenho desses testes foi ter estado perdido. Pá. Pois. E aí nós andámos lá. Eu tive Mas essa do dinheiro não devia estar contigo. Pois, éramos um grupo grande e com um carro para, por favor, arranja lá dinheiro. E toda a gente disse que não tinha nada. E claro que o pessoal tem qualquer pessoal coisa. tem qualquer coisa. E depois ele foi bruto, foi mesmo muito bruto, do género, como é que é possível vocês? E nós éramos não sei quantos, como é que uma pessoa estava a ser agressiva para não sei quantos jovens, não é? Depois lá o Maraté, toma lá. Eu preciso para a gasolina, senão não volto a casa. É a única memória que eu tenho desse estágio. Mas depois em Frauenfeld eu lembro-me que era o amigo do Rodolfo de Coimbra. Uhum. Quase ninguém sabia o teu nome, quase. Era não, só eu amigo passei, de Coimbra. sim, eu passei ali muito discreto, pá, porque o Rodolfo dava ali muito nas vistas, que era um atleta com mais visibilidade, mais resultados. Eu ia discreto, fazia a minha provazinha, voltava e etc. E nesses 2 anos aí passei um bocado discreto. E como é que foi competir pelo teu clube, pelo Benfica, na altura, numa competição internacional, não é? Olha, para mim foi... aquilo foi uma grande responsabilidade para mim. Eu tive o infortuito de... tive uma lesão num posterior ali cerca de 15 dias antes. Tentei psicologicamente esquecer a lesão, mas era lixado porque nós tínhamos o período de férias, não é? Exato. E aquilo era no início de setembro. Continua a ser. Pois. E eu não fui de férias, porque eu sempre tive esta mentalidade de me preparar a sério para as coisas. Estive ali, estava bem, estava a evoluir, etc. Porque eu só comecei, eu na altura fui lá fazer martelo e peso. Eu estava ali a dar mais no martelo, porque foi quando eu comecei a pegar o martelo, que me disseram que era preciso. E tive ali uma lesão lixada. A sério? Eu pensava que tu eras mais o martelo. Não, eu fazia peso. Eu, antes de ir para o Benfica só fazia peso. Só depois lá disseram para começar a fazer uma incursão no disco e no martelo. Sim. Tive uma lesão e etc. E lembro-me de ter competido. A prova era logo a abrir, antes da cerimónia de abertura, o martelo, logo. E aquilo foi. Eram 8 da manhã ou algo de 0 graus. E eu ali com uma ruptura ali acabadinha. Se calhar que nem havia. Quase não havia público, quase. Estava no voeiro e. Pronto, eu lembro de estar com dores naquilo, aquilo possibilitou-me fazer um bocadinho mais. E lembro que tinha lá 2 lançadores de 70 metros que eles lançavam o martelo e o martelo desaparecia no nevoeiro. Um deles é o Lomnick, que ainda está atualmente ainda compete entre os melhores do mundo. Engraçado. Mas foi giro, eu tinha ido aos jogos da FISEC no ano anterior. E a nível de atletismo, essa foi a minha segunda e última prova internacional. Sim. Eu esse fim de semana foi para esquecer. As minhas memórias... Estavas doente, não é? São muito más, muito más. Eu lembro. Porque nós viajámos numa sexta de manhã e eu, quinta de manhã, estou na escola e começo a sentir-me mal, cabeça terrível. Eu lembro de sair da sala de aulas e ir direto à casa de banho e estava com uma gastroenterite brutal. Passei o dia
Fui depois para casa, passei o dia na cama a delirar da febre e a pensar, amanhã eu tenho de viajar, mas eu vou. Não disse nada a ninguém. De manhãzinha estava lá eu, qualquer momento sentava-me no chão. Porque não tinha forças. E ia fazer vara. Fui fazer Eu vara. lembro. Eu, na altura estava a fazer os 4,10, 4,20 e acho que fiz só 3,40 e nem sei como é que consegui, porque cada passada que dava a minha barriga. E tanto que vi, as minhas memórias são de vocês a gozar os momentos e eu sentado a olhar. Muito morto. Ou vocês a verem um lago brutal e eu na carrinha O lago, a gente foi passear. a contorcer-me. E depois Pois vejo foi. fotos. Falta lá eu. Yeah. Foi pena. Pois foi. E tu já tiveste alguma situação assim caricata numa competição? Porque a minha foi caricata porque isto é o meu podcast, por isso eu posso ser o que quiser. Claro. Eu lembro de ir à casa de banho antes da prova e pensar, estou bem. Quando começa a andar, não, isto não está nada bem. Tive de tirar as cuecas. Estava tão mal que fui competir sem cuecas porque estavam sujas, não é? Meu Deus. Tudo por amor ao Benfica. Por amor ao Benfica. Fogo. Assim, eu na altura até fiquei a gostar um bocado do Benfica. Tu não eras Benfica? Não, eras... eu nasci portista, como muita gente sabe, não é? E tive aqui esta parte caricata de já ter-se representado o Benfica, represento o Sporting, pronto, nunca representei do coração, mas... Não há secção. Mas na altura, pronto, eu andava aí com vocês a gritar Benfica, etc. E estava ali pelo clube. Situações assim caricatas, eu sei lá, eu já tive tanta. Eu já, olha, mas não no atletismo, no powerlifting, já cheguei a um campeonato da Europa. Aliás, a única medalha de ouro que eu tenho em europeus, fui campeão europeu uma vez, acordei doente nesse dia. Acordei doente e foi ali eu consegui mobilizar-me a mim próprio 45 minutos para estar bem para a prova. E depois caiu-me tudo em cima. Essa talvez tenha sido a maior história de superação que eu tenho na minha carreira desportiva, englobando atletismo e powerlifting. Ainda sobre o Benfica. Sim. No ano seguinte havia também novamente o Benfica estava selecionado ou apurado para ir à Taça dos Clubes Campeões Europeus e tu não foste. E eu tenho de confessar uma coisa, passado estes anos todos. É porque eu, na altura, na época de 2005, 2006, entrou a Ana Oliveira. Sim, foi o primeiro eu ano tinha dela. ficado sem treinador e então quase que fui obrigado a ser treinado pela Ana Oliveira. Porque havia treinadores, havia o professor Ganso. Okay. E ela era a treinadora que não tinha ninguém. Okay. E o Carlos Pinheiro foi treinar com ela, eu fui treinar com ela. Começámos ali a formar um grupinho. E então, como ela era já estava a ficar uma pessoa forte dentro da secção de atletismo, eu sabia as decisões, já sabia quem iria e quem não iria. E lembro-me que tu no verão me teres perguntado algumas vezes, já sabes alguma coisa? E eu... Pois estavas numa posição ali, complicada, não é? Eu não vou dizer que não, porque eu prefiro que sejam os responsáveis a dizer... Claro, teriam de ser eles. Óbvio. Eu lembro que tu dizias, mas eles não me dizem nada. E eu... mas eu não tenho culpa disso, mas é uma situação que eu sei que acho que estive bem, porque quem devia dar uma notícia não devia tem que ser os dirigentes, não pode ser, isso não seria tipo uma fuga de informação. Exatamente, mas eu, sendo teu amigo, também ficava ali um bocado, mas era Muito aquelas bom. situações de Eu o que é que farias no meu lugar? Não podemos julgar. Claro. Então, tu disseste que tiveste 2 anos, por isso no final dessa época acabaste por não ir a Cottbus e então saíste, voltaste a... Não, é assim, eu agora olho para trás e vejo a passagem pelo Benfica como muito positiva, acima de tudo porque me ensinou muito, porque eu era aquele menininho inocente, puro da escola, que simplesmente tinha os sonhos de treinar e de ir longe e tentar ir o mais longe possível. De repente dele não posso dizer que foi um passo maior do que a perna, porque na altura houve a possibilidade de ir para o Benfica, vim de corpo e alma, achei que era o melhor
E foi uma experiência que me enriqueceu muito, mas as 2 épocas que eu tive lá foram distintas. Porquê? Eu na primeira, pá, fui muito feliz e fui bem recebido. Na altura era o João Ferreira que estava comigo. Houve uma mudança brusca porque eu mudei de treinador, mudei de local de treino, mas continuei lá em Coimbra. Sim. Comecei a treinar à pista, etc. Mudei de clube, viagens para fora, etc. Isso foi um grande impacto para mim. Não evolui muito nessa época, mesmo assim, pronto, comecei a treinar disco nessa altura e a dar uns toques no martelo. Ainda fui ao Nacional de Júnior fazer peso e disco. No final do ano estava assim um bocado triste porque comigo. E o João Ferreira teve um ligamento, uma ligação, um telefonema importante e disse-me, olha, nós estamos cá para te apoiar, não tem problema, foi o teu primeiro ano. Isso deu muita força. No ano a seguir melhorei bastante, melhorei o recorde de peso, melhorei o recorde de disco, quase fazia mínimos no martelo, tinha quase mínimos nos 3 lançamentos, pronto. E se bem que não era muito bom em nenhum, só que depois foi o ano em que mudou a direção, saiu o João Ferreira, começou a Ana Oliveira e eu também... Eles acabaram por sair os dois. No final desse ano saíram os dois e o José Silva, o pai do Rui Silva, que era o presidente da secção, Sim. acabou por convidar outra pessoa que era o José Abreu. Foi ali, isso eu não me lembro. Porque houve ali uma pequena luta entre Ana Oliveira e João Ferreira, claro. Sim. Claro. Eram os dois figuras bastante fortes. Ok. E acabaram por sair os dois. Sim. Pronto, e esse ano fui melhor atleta, não nenhum top, era sempre ali aquela, digamos, segunda linha. Mas aconteceram coisas como 2 nacionais que eu fui não estava inscrito, e eu comunicava às marcas por e-mail, etc. Equipamentos, recebi uma t-shirt. E depois, como se não bastasse, lá está, sempre tive uma atitude profissional com as coisas, eu sabia que havia taça de subcampeões europeus e eu queria saber se ia de feiras ou não. Daí eu ligava ao João Silva, pai do Rui Silva. José Silva. Não sei, liga no Oliveira. Não sei, falo com o José Silva. Para a semana, não sei. Pronto, e onde ele ia arrastar. Até que não simplesmente não queriam dar a má notícia. Ou seja, juro pela minha saúde, poderia ter sido assim, olha, não faz, pronto, desculpa lá. Até que depois, já mesmo em cima, foi o José Silva que disse, olha, não vais, uns anos vão, uns anos vão outros. Eu disse, então, mas... Porque na altura o António Vitali Silva tinha vindo para o Benfica. Sim, mas ele era brutal nas 3, peso, disco e martelo. Só podia fazer 2. Eu perguntei, então o António vai fazer o quê? Peso e martelo. E quem é que faz o disco? Vai o Custódio. O Custódio fez 30... Então, mas até melhor marca que ele. Mas ele agora lançou não sei quanto. Pronto, ok. Então aí eu fazia dar também. Então aí eu percebi que estava-me a pôr de fora. E havia ali eu e mais uns 3 ou 4 assim nível mediano. Que não nos disseram, olha, malta, para o ano, olhem, desculpem lá, vão procurar outro clube. Foi indiretamente. E acabou por cair um bocado mal. Pelo menos eu falo por mim. A mim foram metendo, um bocadinho de parte. Eu entendo, é um clube grande. Os dirigentes, nós nos pôr no lugar dos dirigentes, não é? Um dirigente de um clube como o Benfica quer os melhores atletas, com melhores perspectivas. Mas também quer pontos para os nacionais jovens, quer pôr pontos, não é? Pois, isso aí eu já não... Pronto, é que aconteceu 2 vezes. Nacional Lançamentos Longos de Inverno e Nacional de Júnior. Sim, também tive que andar eu com o meu treinador a ir a sites, provar que eu tinha a marca lá no secretariado, momentos antes da prova para confirmar, etc. Mas pronto. Então acho que essa foi parte bom, de sentir que estavam a pôr um bocado de lado é o que magoa mais. Sim, magoa, mas é assim, ultrapassei, é uma grande instituição. A instituição, vamos lá ver, eu não tenho nada contra o Benfica. A secção é uma coisa. O Benfica é um grande clube, eu reconheço isso, tem uma grandeza enorme. Não vamos confundir isso com as pessoas que lá estão, não é? Sim. Porque às vezes apelida-se o clube de ser assim ou ser desta maneira, mas não é o clube, é as pessoas que estão à frente dele e cada um tem as suas políticas. Sim. A verdade é que eu amadureci muito. Muito com essa experiência. Eu estou sempre a dizer aquelas palavras que o Arnaldo Abrantes me disse há muitos anos atrás, que é: o atletismo é uma escola de vida. É verdade. E que estas desilusões,
coisas que na altura magoam, nós conseguimos usá-las para depois ultrapassar qualquer coisa na vida, não é? Claro. No ano passado também tive uma situação desagradável, não foi fácil passar, mas eu pensei, porra, sou desportista, tantos objetivos que eu não alcancei, porque chegamos a... Por exemplo, eu quando era mais novo, qualquer prova de estrada aqui ganhava, mas depois a certa altura isso acabou, porque no desporto, ainda por cima nos desportos individuais, em que só ganha um, na maior parte das vezes perdemos, não é? Pois, perdemos os outros todos. Exatamente. Como dizia o meu ex-presidente, o segundo é o primeiro dos últimos. E também tenho lembranças de te ver fazer 60 metros pela Académica de Coimbra. É verdade. Na pista coberta. É verdade, a mania da velocidade. Bem magrinho. É verdade. Olha, é assim, isso foi numa altura que... eu gosto de desafios. E eu na altura, portanto, isso estamos a falar para aí de... Era sub-23. 2012. Ou antes. Não, foi um bocadinho depois. Acho que foi um bocadinho depois. Não. Porque tu saíste em 2007. Em 2006 para 2007. Exato, sim. E eu lembro... Eu sempre dei uma perinha nos 60, pronto. Mas houve ali um ano, eu penso que foi 2012 ou 2011. Eu estava... O meu treinador já se estava a afastar. Dava-me treino uma vez de 15 em 15 dias. Uma pessoa a lançar. Na altura já só fazia martelo. Lançado de 15 em 15 dias. Andava no ginásio, fazia a força, mas sabes bem que isso não chega. Então, o meu colega de casa, que eu estava a viver numa casinha lá em Coimbra, foi um velocista que veio estudar para Coimbra. Vou treinar com o gajo. Mudei a dieta, perdi peso, na altura estava para ir com 85 kg, 87. Mas mesmo assim continuava a ser um velocista pesante, não é? Não. Porque, olha, eu ainda hoje, eu sou rápido, eu considero uma pessoa rápida. Tenho fibra rápida, então eu disse assim, eu vou bater uma racota de 60 metros. Fui, fiz as séries, andei ali, aquela treta toda, os skippings, partida de blocos. E bati uma racota pessoal. E de repente... Qual é o teu ego pessoal? Infelizmente nesse dia, não é desculpa, parti mal e fiz 7,40. Fiz 7,40. Eu tenho 7,49 ventosos. Eu julgo, do que eu sei hoje como treinador, com a partidinha em condições e se calhar mais um bocadinho de treino, mais uma época assim, talvez fizesse uns 7,20. 7,20 e poucos. Não é impossível. Não é impossível. E aquilo foi um desafio. A minha carreira de atleta já estava a começar a ir um bocadinho abaixo. Porquê? Porque o treinador estava a começar a crescer. Sim. Então aquilo, olha, sei lá, foi uma diversão, mas eu sempre fiz estafetas e etc. Sempre dei ali uma perninha. Claro, em equipas que não são muito fortes, né? Se for muito forte eu não entro. Agora estavas a mencionar que a carreira de atleta estava a começar a decair, não é? Porque a treinadora estava a começar e tu começaste muito, muito cedo. Olha, eu este ano, por incrível que pareça, estou a celebrar 10 anos de carreira como treinador. Eu comecei a tirar o curso, tinha 21 anos, 10 anos atrás. Por uma coisa muito... Eu já sabia que queria ser treinador. Uma vez... Quando é que surgiu essa ideia? Olha, eu tinha 16 anos. 16 anos. E estava com o meu primeiro treinador lá na escola e eu disse assim, olha, Setor, eu um dia quero ser treinador. E ele disse, por que não? E a verdade é que eu já era iniciado e já era capitão da equipa, daquilo tudo. Eu já tinha ali um instinto de liderança e o professor às vezes, quando não ia, deixava-me a mim dar o treino. Eu queria ser treinador, só que tinha aquela ideia de ser treinador lá para os 35, 40, quando eu me retirasse. O que é que aconteceu? Aos 21, no clube onde eu estava na académica, a treinadora, que era a Setora Helena, que é uma senhora que é juíza, que ainda se prepara para campeonato de veteranos. Acho que ela estava sem tempo, também estava a umas coisas aqui. O meu treinador, não tem mais nada, olha, tu que és o mais velho e mais responsável do grupo, juntamente com outro velocista, que era o Rui, que estava a tirar o curso na faculdade de desporto, mas o Rui era só para currículo, eu era mesmo para exercer. Olha, vai tirar o curso, faz-te bem. Eu fiquei assim, na altura não... Este gajo está muito despachado, pensei eu. Mas ele disse, não, olha, isto vai-te fazer crescer muito como atleta. Bem dito e bem certo, eu tirei o curso e fui conhecer o meu grupo de treino, não é? Eu na altura tinha ideia de ser treinador de velocistas e lançadores, assim, rapazes possantes e tal. Chego lá e apanho um grupo de 8 miúdas. E eu pensei assim, isto vai me dar uma dor de cabeça horrível. A verdade foi que eu andei ali
2 meses, o que é que o meu treinador me disse? Olha, tu não tens muito trabalho com eles. Se estiveres a fazer multilançamentos, pões-los ao lado a fazer multilançamentos. Se estiveres na caixa a fazer multissaltos, metes a fazer Com que comprimento. idades é que elas estavam? Olha, aquilo eram miúdas dos 10 aos 14, 15. Eu agora Epá. estou a ter uma experiência no Belenenses a ajudar o Hugo Serra. Todas Ok. as segundas-feiras vou ao Belenenses treinar um grupo de miúdos e o que me faz mais confusão é os momentos mortos. Aham. Que ou estou a organizar as barreiras ou os pinos ou Uhum. etc. E a conversa começa. Porque eles são miúdos. Claro, tem que se entreter com alguma Tem coisa. de se entreter. E parar a conversa. Não é fácil. Calma, Não é estou aqui. E, Tiveste esta dificuldade. epá, tive. Mas sabes, o mais incrível desse grupinho de meninas, ainda hoje tenho uma atleta. Eu sei. A minha atleta faz salto de comprimento, começou como infantil de 1, tem sub-23 de segundo ano. Caminhou este tempo todo comigo, pá. E a verdade foi que ela e mais duas mostraram vontade e alegria de competir. Pá, eu lembro-me que aí eu comecei a ser treinador. Fui a salto de altura em sala. Epá, e a minha atleta infantil igualou a marca da grande saltadora que havia lá em Coimbra e tal. Fez 1,25m. Epá, eu lembro disto como se fosse ontem. Na altura a minha atleta só fazia 5 passadas. Epá, mas havia ali uns pormenores, não estavam bem. Tá. Epá, a miúda empolgou-se. Pá, ela saltava 1,10m nos treinos. Era uma pequenina, baixinha. Sim. Epá, fez um 25. Epá, eu vim maluco para casa. Epá, e eu, em casa, peguei numa folha A4 e disse, se eu pensar nisto melhor em casa, isto pode correr melhor. Então eu escrevi, tenho lá essa folha. Segunda, terça, quarta, quinta, fiz os risquinhos e tal, e comecei a planear. Olha, à segunda-feira podemos fazer técnica não sei de quê, 60 metros de quê, à quarta multi lançamentos, sprints. Epá, e eu a partir daí comecei a ser treinador, depois comecei a planificar. Uhum. Pá, e elas começaram a evoluir e aquelas 3 miúdas andaram sempre a receber o meu treino com alegria e tal. Pronto, tinha as suas brincadeiras, etc. Mas tinha lá umas, pá, que me davam uma dor de cabeça. Eu ao terceiro treino mandei logo parar. Elas vinham para começar o treino e disse, olha, sentem-se aí. Porque elas eram assim, olhem, então o aquecimento é quando? Pá, 15 minutos de corrida. Ih, Olha. só 10. Olha, Agora vamos fazer velocidade. 6 vezes 60 metros. Ih, Ricardo, só 3. 20 abdominais. Ih, passou 10. 20! Eu ao terceiro treino mandei sentar toda a gente. Disse assim, olha, querem treinar ou não querem? 21 anos eu. Querem treinar ou não querem? Pá, se não quiserem, não venham. Não faz falta. Vão dar uma volta. Vão ao cinema, vão passear. Meti logo ali os pontos nos is. Pá, é esta a minha personalidade como treinador. Ou eu, não é? Pá. Claro, agora está mais forte, né? Que tem que estar, porque o nível está diferente. Epá, mas senti ali algumas dificuldades. Depois o meu treinador afastou-se. Ali na pista eu só tinha... eu não tinha ninguém como mentor. O único treinador que havia lá, aliás havia 2. Um infelizmente já faleceu, foi o meu treinador. Pronto, era de velocidade e barreiras, já tinha um grupo de gente muito crescida. O outro senhor era o Oliveira Gomes, que era mais de fundo e 400istas. Aí. Pá, então eu desenrasquei-me, olha. Fui estudando, fui indo a formações e fui crescendo e apaixonei-me completamente. Mas achas que podias ter sido melhor atleta se não tivesses começado a ser treinador tão cedo? Talvez, mas é assim, não fui principalmente ter-me tornado treinador mais cedo. Eu acho que ter-me tornado treinador mais cedo foi porque houve espaço para tal. Porque eu acho que se eu tivesse um nível muito elevado, epá, eu nem me estava a chatear em ser treinador. Não tinha, acho que nem tinha adiado. Queria sê-lo, mas tinha adiado lá para os 30 e picos, 40 anos. Sim. O que eu acho... Sim, honestamente, foi uma coisa difícil de vencer, porque eu amo atletismo do fundo do coração. Powerlifting para mim é uma paixão, o meu verdadeiro amor é o atletismo. Epá, só que eu percebi, sempre fui uma pessoa inteligente, não é? Considero-me inteligente. Eu percebi ali a um certo ponto que já tinham faltado coisas na minha carreira que eu já não conseguia reaver. Epá, eu comecei atletismo com 14 anos. Não é má idade. E com que altura é que começaste powerlifting? 25. Foi depois do Erasmus? Sim. Não. Fui de Erasmus com 26. Epá, mas ali na escolinha onde eu tinha, o que o setor conseguiu fazer lá connosco foram autênticos milagres, porque fazer-se aquelas marcas que ele teve bons atletas lá, sem condições nenhumas, zero. Epá, as bolas medicinais eram bolas que ficavam rotas, metia areia e fita.
as caixas, ele cerrava as caixas em casa para um gajo saltar. Havia 3 barreiras, havia 2 ou 3 pesos. Pá, a gente... Isso é normal. Havia um corredorzinho de 30 metros em cimento onde se fazia os sprints. Pá, e conseguiu-se ali grandes coisas, mas não havia mais nada, entendes? E o treino na altura, eu quando comecei havia um treino por semana. Estás a ver? Eu às vezes questiono. Hoje eu sei que as capacidades físicas que eu tenho, atenção, não sou nenhum super atleta, mas tinha um conjunto de boas capacidades físicas que eu acho que se eu tivesse se calhar começado o atletismo com 11, 12 anos, com uma formação multilateral, por exemplo, eu comecei a fazer musculação. Acho que por causa disso é que eu ainda hoje tenho... Pá, não sou velho, não sou novo. Ainda consigo bater recordes pessoais no que trata a força. Porquê? Eu comecei a fazer musculação com 18 anos. Apenas. Sim. Primeiro comecei a pegar em barras, 18, 19 anos que eu tinha. E pá, quando normalmente, hoje em dia, se o treino for minimamente em condições, aos 14 andas a pegar num bastãozinho de madeira para aprender as puxadas, etc. Com 16 já metes uns desquitos cada lado. Pá, pronto, faltou-me ali uma série de coisas. Pois olha, eu optei pelos lançamentos, também não sei se não teria sido velocista. Ou se calhar até teria sido atleta de combinadas. Não sei, olha, não sei. Epá, isto levou-me uns anos a vencer, mas o que é que acontece? Este vazio, vazio entre aspas, que eu adorei a minha carreira e fui super feliz e tive momentos fantásticos. Pá, foi um bocado preenchido por ser treinador, então continuo a dar ao atletismo porque pá, eu sinto que estou no atletismo para servir o atletismo, não estou para me servir do atletismo, não é? Então o facto de ser treinador faz com que eu continue a dar ao atletismo e a dar o contributo. Epá, isto não sou treinador porque fui um atleta frustrado, não é? Mas obviamente quero estar nos grandes palcos e nas grandes provas e pronto, estou em paz comigo, digamos assim. Sim, não atingiste se calhar os teus sonhos enquanto atleta, mas agora estás a ajudar atletas a atingir os seus sonhos. Sim. O que é que sentes, por exemplo, o que é que sentiste quando no ano passado, na época passada, o Ed José bateu 3 vezes o recorde nacional sub-23? O que é que um treinador sente? Olha, isso é um misto de emoções, pá, porque... Mas consegues pôr-te um bocado de lado e dizer, não, eu sou só um bocadinho disto. Eu sou só um bocadinho, mas é assim. Eu às vezes costumo dizer, pá, o treinador, quando vem dar os parabéns, pá, parabéns, o teu trabalho, fizeste... Não, pá, o teu atleta é que lança. Claro. Pá, mas o treinador é importante, dizer, pá, é 1%. O pessoal fica assim, pá, 1%, sim, mas é 1% forte. Aquele 1% é muito forte. Tenho que mandar um vídeo de um tipo que eu estimo bastante, que é o Daley Thompson, do Decathlon. Ok, Daley Thompson, sim. O homem, uma vez um treinador deixou de treinar com ele porque ele disse precisamente isso. Que o treinador era 1%. Disse, o gajo bate o recorde do mundo do Decathlon e tinha um treinador que o ajudava na altura. E já não sei o recorde pessoal dele à altura, mas sei que esse treinador da altura, que perdi algum tempo com ele, lhe perguntou a certo treino: Dali, quanto é que achas que eu contribuí para o teu sucesso, para o teu recorde mundial? E o gajo disse: para o meu recorde mundial não sei, mas no salto em altura contribuíste 1%. O gajo ficou possuído. 1%. E disse, e depois isto é numa entrevista, e depois o entrevistador pergunta: então, e o que é que ele disse sobre isso? Epá, eu só sei que no dia a seguir ele disse que já não treinava mais. Mas ele não percebe que aquele 1% ao meu nível... Olha, eu nunca tinha ouvido isso, não sabia. Porque aquele 1% ao meu nível é a diferença. Claro. São não sei quantos pontos a mais. Claro. Que em 8.800, me permitiu bater o recorde mundial. É verdade. E ele ficou lixado por isso. Mas não, eu tenho as minhas capacidades, mas foi o input dele, naquela disciplina. Sim, 1% se calhar até foi generoso. O gajo é engraçado. Pá, olha, é assim, pronto, eu acho que é este 1%, mas é 1% forte. A minha parte que me deixa mais satisfeito... Se for da formação, temos de dizer que quando o atleta vem desde pequeno a ser seguido pelo meu treinador, temos de dizer que é um bocadinho mais. Sim, um bocadinho mais, talvez, sim. A parte que a mim me deixa mais satisfeito é... O desporto mudou a minha vida, ok? Eu não sei o que fazia. Se eu fosse o desporto e o atletismo, eu não sei o que é que eu faria.
E eu vim para o atletismo por sorte. Eu fui fazer uma prova para faltar às aulas. Foi mesmo assim, para faltar às aulas. E o professor descobriu-me lá, o Sr. João Bonfim. Pá, eu não sei o que é que eu faço, mas eu estou tão agradecido. O que é que eu quero fazer a estas pessoas que eu tenho comigo? Que lá está, o desporto é uma escola, o desporto, o atletismo é uma escola para a vida. Eu, acima de tudo, claro que eu quero ter bons atletas, não vou ser hipócrita a dizer não, os resultados não interessam, não sei o quê. Claro, então eu vou lá, quero ter miúdos com pinta, eu quero ter atletas nas grandes provas, eu gosto de ver o desporto bem praticado, eu sou fã do desporto bem praticado. E é bonito ver um grande lançamento, um grande salto, uma corrida fantástica. Agora, eu sinto, pá, e sei que estou a ter a minha influência neles como seres humanos. Epá, modéstia à parte, modéstia à parte. Eu tenho miúdos que, antes de virem treinar comigo, não tinham sucesso na escola, alimentavam-se mal, não eram determinados. Epá, e depois de entrarem nesta vida do atletismo, de terem uma mentalidade de eu tenho objetivos, eu sei que há passos para alcançar esses objetivos, eu tenho, imagina, eu não estou a conseguir uma coisa, eles abrem o leque de opções. Espera lá, mas o que é que eu posso fazer pelo meu treino? Eu posso me alimentar melhor. Posso descansar melhor. Posso me esforçar mais. Posso não me atrasar. Posso ter mais concentração, estás a ver? Então eu de repente começo... Epá, a parte que a mim me deixa mais... que é mais gratificante é eu ajudar a formar grandes seres humanos, grandes pessoas, estás a perceber? Agora, claro, por exemplo, no caso do Ed Jose, ele dá um bocadinho mais nas vistas, não é? Porque os resultados são um bocadinho mais de destaque. Mas ele é muito mais do que isso, pá. Ele é um indivíduo super humilde, é um amigo que eu tenho, temos uma amizade muito forte. É um bom estudante também. Ele, na altura, quando eu comecei a treinar, nesse ano só treinava. Depois começou a estudar, organiza os seus estudos com a prática desportiva, tem a sua vida normal, tem a relação dele estável, etc. Um miúdo de 5 estrelas, é um exemplo para todos. Mas pronto, a malta, quando vê as fotos e dizer que ele aparece um bocadinho mais. Mas de resto eu tenho ali... Tens quantos atletas no teu grupo atualmente? Tenho 10. E todos eles com grandes histórias de vida. Cada um passou pelas suas coisas, pelos seus momentos menos bons e superam-se todos os dias. A malta que trabalha 8 horas por dia e vai treinar sem desculpas. Sem desculpas. E para mim essa é a melhor parte. E o que é que sentes que os teus atletas te dão a ti? Não só o que tu dás aos teus atletas, mas o que é que eles te dão? Olha... Não é só dar, Ricardo. Isso é uma pergunta profunda. Eu sou uma pessoa que... eu acho que os sentimentos bons a gente não os deve guardar. E eu não tenho problema nenhum, e já disse isto aos meus atletas, se lhes perguntares eles confirmam. Isto de ser treinador, nós estudamos, andamos em formações, lemos artigos, vemos vídeos, etc. Mas se o treinador não tem atletas, o treinador não é ninguém. Porque é um conhecimento em vão. Portanto, tudo aquilo que eu estudo e que eu tento ser eu estou numa profissão que eu não dependo de mim próprio. Eu dependo de outros. Porque tudo o que eu sou e que eu faço está metido neles. Sim. Está aplicado neles. E é julgado. E sou julgado. Sim, porque aquela foto do iceberg, não é? Que tu vês a pontinha do gelo, mas depois há aqui um montão de gelo aqui para baixo. Sim. E que os meus atletas me dão, acima de tudo, são desafios e alegrias. Porque eu toda esta carreira tenho sido muito feliz. Raramente tive desilusões. Mas também lá está. Se calhar foi o que as atraí também. Estas pessoas com quem eu estou, eu sou uma pessoa muito espiritual, acredito muito em lei da atração, praticar o positivismo, etc. Estas pessoas que eu tenho, não sei se foi destino ou alguma coisa, vieram ter comigo, ou alguém os meteu comigo, ou apareceram ali no carro, ou eu vi-os de algum lado. E eles, para mim, foram desafios que me fizeram crescer. É isso que eles me dão. Eu todos os dias vou ao treino 2 vezes por dia, venho para casa a conduzir, a pensar o que é que eu posso melhorar, o que é que eu posso fazer. E eu todos os anos estou super motivado para mais uma época, para lidar com aquele e agora, não é? Agora fez 60 metros. E agora? E agora o que é que eu vou fazer? Olha, aquelas minhas duas martelistas fizeram 50 as duas. E agora? Como é que se vai fazer 55 ou 60? Estás a perceber? Isto são as questões que eles me põem. E é assim que eu vou crescendo, pronto, e vou estudando aqui e ali. Recentemente tu terminaste agora aquela formação, a ação de formação de
treinadores de terceiro Treinadores grau. de terceiro grau de lançamentos. De lançamentos, setor de Ainda lançamentos. estou a recuperar. A recuperar? Sim, porque Aquilo decorreu durante quanto? aquilo foi compactado em 10 dias. Aulas das 9 da manhã, no mínimo até às 9 da noite. Houve uma que acabámos às 11 e foi porque eu me levantei e disse assim: olha, eu tenho o carro no estacionamento, vou-me fechar o carro, tenho que me ir embora. E eles disseram: pronto, acabou a aula. Eu por acaso vi a foto do Foi de professor manhã Paulo à Reis. noite. Manhã à noite. Vi uma foto do professor Paulo Reis em que ele diz que tiveram alguns dos melhores preletores do mundo. Não, foi fantástico. Foi fantástico. Tens algum... Qual foi o teu preferido? Olha, Se podes eu dizer. gostei muito do René Sá, que já o conhecia, porque eu conhecia há um ano em Itália, uma formação que eu fui, já estive com ele várias vezes, em estágios no Algarve, já estive com ele. Ele organiza um meeting down na Alemanha onde eu costumo ir com o Edu. Gostei muito do Sean Pickering, que é a pessoa que atualmente orienta o Marco Forte à distância. O Sean é uma enciclopédia humana. Aquele homem sabe de tudo e sobre tudo e mais alguma coisa que tem a ver com lançamentos. Mas lançamentos que tem a ver com força, que tem a ver com exercício, que tem a ver com psicologia, que tem a ver com nutrição, que tem a ver com histórias dos atletas. Aquele é daquelas pessoas que tu estás o dia inteiro a falar e não te cansas. Por algum motivo... Por isso é que me ajudou a não adormecer nas aulas, porque as matérias eram tão interessantes. Que o gajo tinha que ouvir aquilo, tinha que ouvir. Depois também, foram todos muito bons, mesmo o Dardo, que eu não estou muito ligado a Dardo. Veio o David Parker, mais jovem, que é um indivíduo também muito estudioso, trabalhou na universidade, etc. E no martelo veio um também muito conhecido, que é o Martin Binsinger, que é o que tem o site do Hammer Media, não sei se conheces, que tem mostra muitos estudos, é uma abordagem muito estudiosa da situação. Foi fantástico e acho que isto está a acontecer também, não é estar aqui a dar graça, que eu não preciso dessas coisas, pelo Paulo Reis, porque ele é que tem movimentado aqui pessoas, tem-nos dado a nós treinadores de lançamentos oportunidades de ir aprender, oportunidades de ter contactos com outros. Eu lembro de há uns anos de ter visto fotos tuas numa formação em Itália. Não sei quantos anos, mas... Foi um ano. Essa foi a federação que me mandou, mas lá está, por recomendação de Paulo Reis. E das várias formações que tens feito, qual é que destacas? Qual foi a mais importante para ti, até hoje? Isso é uma boa pergunta. Porque sabes que eu fui imensas. Imensas. Pois, eu reconheço que és um tipo que não para de querer aprender. Eu acho que se calhar aquela Itália foi muito forte. Porquê? Porque eu de repente senti-me dizer, estou fora de Portugal, estás a ver? Porque eu nunca tinha ido a nada no estrangeiro. E foi 4 dias, estás a ver? E depois tu começas-te a cruzar lá com treinadores muito importantes, não é? Pessoas que tu já viste na televisão e tal, e tu, de repente estás numa plateia e estás no meio deles, não é? E estás a ver ao vivo certas pessoas. Inclusive lá conheci o Nicola Vizzoni, que era um lançador de martelo, que era um dos meus preferidos, e ele agora é treinador. Até fui beber um café com ele no final da formação, ele veio-me levar ao hotel e tal. Aquilo foi, estás a ver? Porque eu no fundo, eu ainda sou uma criança lá no meio, né? 31 anos, 31 anos, estou ali no meio de senhores de 50, de 60, 70, alguns. Sim. Eu continuo a ser um bebê, não é? Ali no meio. Se bem que pronto, estou a fazer 10 anos de carreira, também já não estou completamente verdinho, não é? Mas pronto, eu continuo a ser aquela criança ali no meio, com os olhos a brilhar e tal, pronto para aprender coisas novas. E tens algum treinador que seja a tua referência? Alguém que sigas em termos de planeamento de treino ou de movimentos? Alguma escola? Eu sou um mix de vários, sabes? Eu próprio construí o meu modelo baseado um bocado em tudo. Claro que isto não é metade de um lado, metade do outro, não. Sim. Eu fui construindo as coisas. Eu lembro que em início de carreira, eu só comecei a ter lançadores passado 3 ou 4 anos da minha carreira ter começado. E eu tinha que me guiar para alguma coisa. E o meu antigo treinador tinha-me dado um conjunto de livros, eu andei lá à procura. E eu tinha lá um livro do professor Cirino. Professor, não gosto que lhe chamem professor. Júlio Cirino. Eu bebi aquele livro, li de uma ponta. Eu cheguei ao ponto, isto eu sou um bocado maluco. Eu cheguei a saber onde é que estavam certas páginas, certas coisas. E o livro tem para aí 300 páginas. Eu cheguei a esse ponto. Porque eu até tenho um problema em mim próprio, que foi andar às aranhas com planeamento. Então, os meus primeiros 2 anos, eu li tudo o que tinha a ver com planeamento.
tudo. Uhum. Desde Medvedev, O Bondarchuk, problema é que as coisas vão se atualizando e modelo ondulatório de contraste, dupla periodização bianual. Eu li tudo o que tinha para ler. Pá, depois comecei a construir as coisas, mas lá está, eu no início quando comecei a planificar, guiei um bocadinho pelo livro do Gil Cirino. Ainda hoje é assim, que é o modelo ondulatório de contraste, mas agora, claro, ali a gestão das cargas, etc., já tem um bocadinho ali outras coisas. sim, sim. Mas pronto, Eu por acaso comecei a guiar-me por aí. li uma frase há pouco tempo que dizia: não há perguntas idiotas. Há idiotas que não fazem perguntas. E isto agora, trazendo para aqui, Olha, isso é boa. tu consideras que és um treinador que faz as perguntas às Faço, pessoas sem dúvida. certas? Sem dúvida. Ou pronto, já respondeste. Eu sempre Porque fui, a outra opção fui de perguntar. porque a outra opção é o treinador isola-se e faz tentativa e erro. Não, isso demora muito mais tempo. Demoramos muito mais tempo. Quando a roda já foi inventada. Eu acho que nós conseguimos. Nós temos um caminho, não é? Temos os patamares, etc. Pá, a gente consegue, eu, por exemplo, acho que desde que estou aqui em Lisboa, o facto de ter vindo para Lisboa, um ano para mim, aqui, um ano para mim significa um 5 lá. Porque eu aqui contacto com muito mais pessoas, às vezes, e eu lembro, por exemplo, das pessoas que mais me ajudou na minha vinda cá para Lisboa e que me deu a opinião que eu devia vir foi o professor José Uva. Ele disse-me que, ele falou-me exatamente isso, que é, tu estás com uma dúvida no treino. E lá está, se tu fores por tentativa e erro, estiveres sozinho, tentas, naquele período tentas assim, o atleta não evoluiu, tentas no outro, ainda não deu. Depois passado um ano, realmente isto é assim, pronto. Então se eu preciso, tu estás ali com uma dúvida, tens o treinador ao lado mais experiente, olha, como é que você fez isto? Porque ele se calhar já passou por aquilo. Sim. E as coisas desenrolam-se. Então eu auto-evolui muito. Eu evolui muito. Estes 3 anos que estive aqui, evolui muito rápido. Mas pronto, lá está, eu também sempre fui de perguntar, de questionar, etc. Nunca aceitei nada à primeira. E tive muitos treinadores que me chegaram com receitas para bolos. Olha, o treino é assim. Mas porquê? Olha, porque é assim. Eu nunca aceitei isso, eu sempre raciocinei sobre as coisas. Não estou a dizer que é certo ou errado, a aplicação não é? Ali no CAR, quais são os treinadores de lançamentos a quem tu possas pedir opiniões? Vladimir Zinchenko. Basicamente. Tem ali uns métodos assim um bocadinho diferentes, mas é uma pessoa de uma qualidade inquestionável. Tem uma sensibilidade. Tem uma sensibilidade para o movimento fora do normal. Completamente fora do normal. Tu tens um erro técnico, ele dá-te 10 exercícios para corrigir. E da minha parte, para comigo, sempre pôs à vontade para perguntar qualquer coisa. Eu às vezes sento-me lá ao pé deles, né? Que vale a pena ver lá. Ver se uma ideia nova, ou um exercício novo, ou não sei o quê. E sim, desde que eu estou ali em Lisboa, também não há muitos lançamentos aqui, não é? Pelo menos ali no CAR. Depois há os do dardo. Há o professor Ventura, mas está um bocadinho mais ligado ao dardo. E eu afastei-me desde que a minha atleta deixou de fazer heptato. Tu tens atletas de todos os tipos de lançamentos? Não. Só do cimento. Peso, disco e martelo. Dardo está off. Pronto. Mas poderias ter só martelistas ou neste momento não cabe na cabeça. Não. Eu acho que estes 3 lançamentos, 4, porque o peso divide-se em 2, não é? Digamos assim, é quase outra prova. Quem faz o movimento... Não, estás a referir não, estou a dizer, o peso em translação e o peso em rotação é quase como se fossem provas diferentes. Exatamente. Sim. Tem a ver com esse movimento. Eu acho que está mais ou menos equiparado. Talvez um dia me diga que sou a 2, mas é assim, as pessoas que eu tenho agora estou muito entusiasmado e não os vou... E há talento? Bastante. Há bastante talento. Tu, há uns anos atrás, treinaste uma atleta... Como é que ela se chama? Não sei se treinaste, mas foi internacional. E numa prova que foi internacional identificou-te uma saltadora em comprimento, negra, Érica Gomes. É a Érica Sim. Gomes. Olha, a Érica treinou 4 anos comigo. Na altura, ela começou como minha colega de treino. Era ela pequenina, era atleta do meu treinador. Quando ele se afastou, passou-me atleta. Entretanto, ela vinha com uma lesão num pé, etc. Infelizmente,
tivemos ali muitas lesões, pá, que prejudicaram ali um bocadinho a performance. Pá, e tivemos ali um ponto alto que foi nos Jogos Paralímpicos do Rio. Pronto, que ela é atleta dos Paralímpicos, sim. É T20. Mas fizemos ali um percurso muito giro, pá. E na altura, pá, foi uma notícia fantástica, porque ela estava em grande forma nesse ano, pá, estava tudo muito bem, e ela antes do Europeu em Itália, 3 dias antes torce o pé. Desabou-nos tudo, pá, pronto, porque ela ainda tinha que fazer a marca de qualificação, não sei o que, tinha ali aquela zona ali para fazer a marca, porque ela estava em forma. Pronto, e a gente ainda tentou ligar o pé, ele assim tudo à pressa, mas esquece, já estava. E o que é que aconteceu? A suspensão da Rússia aplicou-se também aos Paralímpicos. Então as vagas dos russos saíram. E ela, porque aquilo era convocatório a nível de ranking, então ela entrou. E nós, pá, aí 15 dias antes, veio a notícia que ela ia aos Jogos Paralímpicos do Rio. Foi uma alegria. Começamos ali a treinar à pressa, porque eu já tinha ido de férias. Pronto, não foi lá em grande forma, mas valeu a presença, foi finalista. Tínhamos esquecido disso. Para mim foi um momento fantástico. E para ela também. E guardamos os dois recordações muito, muito boas. Só que eu nesse ano, porque eu sou muito exigente comigo, pá. E ela já estava comigo há 4 anos, e há 4 anos quase que bati o recorde pessoal. E eu assim... E não batia? Não. Ou lesionava-se, ou era um grande assalto, era nulo, ou... qualquer coisa. Eu tinha ali uma fase má, não sei o quê. E eu, como sou muito exigente, eu falei com ela e disse assim, olha, eu acho que tu estás a precisar de um treinador mesmo especialista de saltos. Isto aqui não está... Eu tenho esta sinceridade, pá, e os atletas também têm comigo. Olha, eu vou falar com o professor José Uva, eu acho que ele é, se calhar, o melhor treinador para ti. Pronto, e ela aceitou, não sei o quê, falamos, e ainda bem, olha, ela mudou de treinador, melhorou as marcas dela, está a grande nível, está a correr bem. Foi um capítulo ali que se fechou, e pronto, faz parte. E agora, quase a terminar, aquelas características que tu vês que tu tens enquanto treinador. Olha, características que mais descrevem. Rígido, ríspido, sensível. Deixa-me ver aqui a palavra melhor. Eu sou comprometido com o atleta. Se calhar é a minha maior característica, porque eu, para o bem e para o mal, eu sou treinador do atleta. Quando corre bem, vamos festejar. Quando corre mal, vamos os dois lutar para superar. Eu assumo o erro e vamos lutar. E eu tenho comentado isto com alguns colegas meus. Se a coisa que a mim me entristece é treinadores que todos são humanos, todos têm fases más. Às vezes tem atletas que estão numa fase má e eles começam. É um burro, não se esforça, e mais isto, e mais aquilo. Mas depois, passado um mês, o atleta até fica melhor. Fantástico, já vem aparecer para aparecer na foto, deixa a bancada a correr e tal. Isso a mim tira-me do sério, pá. Eu já tive atletas aqui no meu grupo. No ano passado toda a gente bateu o recorde pessoal, menos a minha atleta saltadora em comprimento porque veio da operação. E houve ali malta com momentos muito difíceis. Eu não os abandono. Eu tenho um compromisso e é para levar até ao fim. No dia que eu ou eles acharem, olha, não dá mais, isto aqui não está a funcionar, pronto, aí muda-se de esquema. E o teu grupo está aberto? Ou é assim semi-rígido? Aberto como assim? Alguém que queira treinar contigo, bate à porta? Sim. Todos os anos, e isto é um bocado, pronto, a consequência de ter tido alguns resultados. Eu todos os anos tenho sempre 1, 2, 3 atletas a querer vir treinar. Mas nós chegamos a um ponto, eu gostava de ajudar toda a gente, mas chega a um ponto que tens que ser seletivo, porque o nível está elevado e já são 10 pessoas. E se eu começo a encher muito... E há a exclusividade de treinar atletas do Sporting? Essa era uma dúvida que eu não faço. Olha, neste momento sou treinador de atletas do Sporting, quer dizer, eu ainda tenho em Coimbra um atleta mais velho que eu, que era meu atleta lá em Coimbra, que teve um acidente de trabalho e está agora a recomeçar os treinos, é atleta do Desterro. O coordenador, Carlos Silva, nunca me proibiu ou nunca me disse assim, olha, tu tens que ser treinador de atletas do Sporting. Agora, os que eu tenho
têm a qualidade de poder pertencer ao Sporting. Então, estando todos no mesmo clube, permite-nos ir para as provas no mesmo autocarro. Se há um problema, dá uma lesão, é o gabinete médico que... Porque o Sporting dá-me boas condições, eu estou em casa, comunico direto com o fisioterapeuta, comunico com o coordenador, comunico com o secretário técnico e tudo se resolve ali. E está tudo dentro da mesma casa. E pá, isto é como os filhos. Pá. Eu neste momento tenho os meus filhos dentro da minha casa, tenho um mais velho fora. Agora, se eu começar a ter filhos em muitas casas, pá, fica mais difícil de controlar, digamos assim. Claro. E eu andei assim em Coimbra. Eu, quando cheguei ao apuramento de clubes, eu tinha atletas a competir no apuramento do Norte, no apuramento do Centro e no apuramento do Sul. E uns para baixo, outros para cima. Epá, agora já não. Agora está ali tudo... E nós já falámos sobre isto uma vez. Aquele mito que as pessoas que não são do atletismo têm de um treinador do Sporting. Aquelas situações caricatas que acham que tu, por seres treinador de atletismo do Sporting, é como se fosses treinador de futebol. E não percebem sim. A diferença de... Opa, sabes que eu ando sempre muito feliz, pá, ando sempre a rir, satisfeito e tal. E a malta vê-me aí às vezes na rua com o treino da Macron, do Sporting e tal, pá, e a malta acha que o gajo tem um status elevado, pá, e pá, não tem. É assim, eu considero muito beneficiado por estar num clube que me dá boas condições, mas as pessoas se desenganem que a gente não vive à grande e à francesa, não é? Inclusive eu já tive uma situação muito engraçada que foi, epá, uma rapariga, minha amiga, pá, num local, pronto, que eu não vou dizer qual é, porque, epá, ela andava mais ou menos ali, amiga do rapaz, né? Entretanto começou a ficar mais minha amiga, pá, mas juro que, pá, não houve aqui nada de más intenções e não sei o quê, começou a andar mais próxima de mim. E eu, quando ia a esse sítio, às vezes vinha do treino das provas, ia com o fato de treino do Sporting e toda a gente ali sabia que eu sou treinador do Sporting. Sim. Epá, e sabes o que é que o rapaz andou por lá a dizer? Que essa moça, que só estava interessada em mim por causa do meu dinheiro. Porque queria estabilidade financeira, queria se encostar na vida e que, epá, só estava interessada no meu dinheiro. Pá. Foi muito engraçado isso. Não, eu parti-me a rir. Sim, o pessoal pensa que tem-se contratos de 1 milhão por ano e coisas do género. Mas agora uma situação que eu não sei se já contei neste podcast. Não sei se tu tiveste conhecimento, mas lembras-te do Carlitos? Do Benfica? Sim, lembro perfeitamente. Uma vez vamos todos no autocarro do Benfica em direção a Espinho, está a pista coberta, e na paragem de serviço, que eu acho que foi na Mielhada, sim, paramos, a malta tem 10 minutos, e o raio do Carlitos ficou na casa de banho. O autocarro parte, ninguém deu falta do Carlitos. De repente vem a polícia atrás, para o autocarro, e lá nós tínhamos o motorista que era um aceleras. E nós já a pensar, oi, está tramado. Aquilo não tinha o dístico. Aquela coisa onde registra a velocidade. Ok. E nós, bem, está tramado. Se pedem aquilo... Eu não sabia dessa história. Não. Quando abrem a porta do carro de trás da polícia, que a polícia estaciona à frente, sai o senhor Carlitos da porta de trás do carro da polícia. E então o que é que aconteceu? A polícia viu o Benfica lá, não sei o quê, depois viu o Carlitos, todo equipado a Benfica, a sair da casa de banho. Ai, o outro carro foi. Então os polícias deram um boleio ao Carlitos. Fantástico. Vê tu bem. Se fosse o clube ali da Mielhada... esquece, não tinha hipótese. E isso também nos acontece no Sporting. Nós, quando vamos todos equipados e paramos ou nos restaurantes ou nas estações de serviço, há muita malta que aborda, quer tirar fotos. Sim. Pá, eu lembro, nós éramos... É normal. O gajo tinha ali um bocado... Eu lembro isso, eu senti isso logo no Benfica. O gajo tinha ali um bocado ali... Sim. Por cima, quase que andámos ali no mundo irreal. Porque somos jovens, tipo juvenis, e já há pessoas todas a virarem-se a olhar. Eu lembro-me na Suíça, os imigrantes lá, os miúdos andavam com uns panfletozinhos que tinham as nossas caras. E chegou-se um ao pé de mim, tocou-me no braço, olha, desculpa, pode assinar. E eu disse, eu não dou autógrafo. Mas depois eu fui a ver, já quase vocês todos tinham assinado. E o miúdo estava assim, pronto, andei a dar autógrafos. Eu assim, mas quem é que eu sou de transcendente? E eu agora no Sporting, às vezes dou. Há miudinhas na pista que andam lá com papéis e eu mas eu não sou atleta, mas assim. Não, ou nas competições? Não, nas competições. Assim não é, então. Aconteceu-me isso na Polónia, quando eu fui ver um meeting, depois vi que estava lá o Edivaldo, fiquei a conversa com o Edivaldo disse, olha, agora
vou-te dar a coisa de atleta Yeah. para irmos os dois de autocarro para a cidade. E eu, ok, meti aquilo à volta do pescoço porque ele estava todo equipado, Yeah. facilmente se percebia que era atleta. Eu é que tinha ali um casaco, meti aquilo à volta do pescoço, começámos a se testar, era só miúdos à nossa volta, a pedirem-me para eu assinar. Ok. Assinei como se fosse um grande craque. Agora que falas nisso, no Brasil, nos Jogos Paralímpicos, foi o momento mais inacreditável da minha vida no que trata de autógrafos. Quando a minha atleta fez prova, pronto, e a Erika é carismática, é simpática, é uma miúda bonita, mas não sei o quê. Portanto, nós tínhamos a pista principal, tínhamos aquela pista de aquecimento, que só os treinadores atletas tinham acesso. Ela faz a prova, eu saio da bancada e a gente encontra-se. Pronto. Falamos sobre a prova, não sei o quê. Quando nós saímos, toda a gente a rodeá-la. Fotos, autógrafos. E eu meti-me à parte, pronto, deixei viver o momento. Porque eu nestas coisas eu não vou para o pé do atleta para dizer, olha, sou eu também. Então, assim. E veio-me um senhor, assim de meia idade, e perguntou-me assim, olha, desculpe, você é o técnico? Eu disse, sou o treinador também. Então, falamos ali 2 minutos. No final diz-me assim, posso dar uma foto contigo? Eu disse, claro. Pronto, a partir daí, fila gigante de pessoas a tirar fotos comigo. Eu tirei. Vou para a bancada, atrás de mim e dela, Fotos, autógrafos, pedi no Facebook e mais assim. Sabe bem. Os outros 5 dias a seguir, a gente tive lá mais 5 dias. Esquece, quando ele andava nos corredores. Fila. Houve uma altura, o nosso... A pessoa que nos estava a ajudar, como é que chama? O voluntário que está a nos ajudar. Sai um autocarro de crianças e os gajos dizem assim, olhem, esse aí, o campeão da Europa, levantamento de peso, olha, os miúdas a gritar, a agarrar os crianças. Houve incrível. Eu por 2 vezes tive que fugir das pessoas, perdi o autocarro, a puxarem pelo braço para tirar foto. Inacreditável. É um bocadinho aquilo que depois os futebolistas e os famosos depois a passam. facilidade da linguagem, mas não sei o quê, depois lá está equipamento de Portugal, sei lá. Sim, ajuda. Eu também tenho assim um aspecto se calhar um bocado diferente, digamos assim. Aquilo foram uma fama ali, momentos de fama inacreditáveis. Foi incrível. Agora para terminar, e acho que vou começar a terminar os podcasts desta maneira. E começou contigo, porque eu estava assim à procura de uma pergunta para acabar. Okay. E como tu de vez em quando escreves coisas que eu adoro, Obrigado. Já te disse no Instagram. Obrigado. Das coisas que tu dizes, qual é a frase que tu podes dizer? Esta é a minha frase. Eu tenho uma. Qual é a frase que rege a tua vida? Quando nós trabalhamos, mais tarde ou mais cedo os resultados vão aparecer. Digo isto muita vez. Se eu posso dizer uma frase, esta é a minha frase. Sem dúvida. Muito obrigado. Ok, obrigado. Muito obrigado. Foi fixe.